A organização Transparência Internacional divulgou um posicionamento sobre o projeto de lei que prevê punição a quem discriminar pessoas politicamente expostas. O PL foi aprovado esta semana na Câmara dos Deputados. Repórter Soraya Lawande, aprovada com muita polêmica, não é mesmo? Qual foi a avaliação da entidade sobre o assunto, Soraya? Pois é, viu, Adriana? A entidade, nesse comunicado, critica e entende, esse projeto de lei que blinda políticos, que diz que pode impactar as avaliações internacionais do Brasil. A ONG Transparência Internacional entende e avalia que o texto coloca em risco o cumprimento de medidas anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro. Só para a gente entender o cenário que acontece atualmente, o Brasil, ele conta com 3 avaliações sobre esse cumprimento de medidas anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro, que, segundo a ONG, podem ser negativamente impactadas com essa aprovação do projeto de lei que segue no Congresso Nacional. Diz o seguinte: há um risco de que o Brasil e suas instituições financeiras sejam consideradas fontes de riscos adicionais de lavagem de dinheiro por não aplicarem estes mecanismos. Segundo a ONG, os chamados PEPs, que são as pessoas politicamente expostas, são ocupantes de cargos e de funções públicas que, em razão de sua atuação profissional, já apresentam riscos adicionais de lavagem de dinheiro e de financiamento de terrorismo. A gente destacou um trecho desse comunicado da ONG. Quem nos acompanha por tela, então, vai poder acompanhar. Eu vou ler o seguinte: restringir a capacidade das instituições financeiras de negar serviços com base nessas condições pode dificultar a identificação de transações financeiras suspeitas envolvendo PEPs ou indivíduos envolvidos em investigações ou processos criminais. O argumento, então, da Transparência Internacional é que quando os bancos observam qualquer possibilidade de risco de lavagem de dinheiro na atividade de seus clientes, eles podem recusar o fornecimento de determinados serviços ou até mesmo encerrar a relação contratual. No caso de clientes prospectivos, podem negar a abertura de contas quando identificam riscos excessivos, o que para a ONG isso pode estar em xeque. A ONG diz ainda que o PL, que será analisado pelo Senado Federal, ataca diretamente um instrumento central no combate à lavagem de dinheiro e ao uso de laranjas, que o monitoramento adicional e a tomada de medidas mitigadoras de riscos com relação a pessoas politicamente expostas, diz a manifestação. E só para a gente encerrar, o comunicado critica ainda o fato desse projeto de lei ter sido só discutido pela primeira vez na semana passada e de que ainda não constava na pauta da Câmara dos Deputados. Valeu, Soraya. Até já de novo. Amanda Klein, os políticos sofrem muita discriminação de forma injusta, até mesmo criminosa, precisam dessa proteção. Qual deve ser o posicionamento do Senado? É uma pergunta com alerta de ironia, né, Adriana? Eu estou morrendo de pena deles. Realmente, eles sofrem muita discriminação, coitadinhos. São os políticos que devem satisfação a nós, cidadãos, e não ao contrário. Não são eles que têm que ser protegidos. Nós é que temos que ser protegidos deles, muitas vezes. Fechar os canais de instituições financeiras para identificar casos, como a ONG Transparência Internacional disse, de corrupção, lavagem de dinheiro e outras más práticas, é simplesmente abrir o país para mais corrupção e até retardar a entrada do Brasil em órgãos como a OCDE, por exemplo, que fazem demandas, exigências rigorosas acerca de medidas de combate à corrupção, entre muitas outras. Por exemplo, é um retrocesso, é uma volta atrás. A esperança é que isso seja barrado no Senado. E há 2 indícios disso. Primeiro, que o presidente Rodrigo Pacheco disse: olha, eu nunca nem tinha ouvido falar nesse projeto. Literalmente tiraram de uma cartola, apresentaram e votaram a jato na Câmara. E o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse: olha, é um projeto, no mínimo, muito polêmico, controverso. Portanto, deve encontrar mais resistências nessa casa. Bom, no fundo, todos os deputados e senadores querem aprovar esse projeto. Eles acham, não vou dizer todos, vou corrigir, a vasta maioria, querem ser protegidos por esse tipo de lei que criminaliza o cidadão que ousa dizer que aquele deputado ou senador, aquele político que está sendo investigado, contra quem pesam acusações,
o cidadão não pode mais tomar satisfação do político. E aí a gente cria no Brasil essa rotina em que, diante de um problema, os políticos não atuam para resolver o problema, que nesse caso é a credibilidade dos próprios políticos. Quer dizer, não se discute ali, vamos criar uma cartilha aqui onde todos os políticos, os senadores, os deputados e todos aqueles representantes da população têm que rezar. Essas pessoas têm que ter a sua atividade pública e privada à prova de qualquer questionamento. Agora, esses políticos são envolvidos em acusações de corrupção, em acusações de violência, alguns envolvimento com tráfico de drogas, envolvimento com assassinatos, coisas absurdas, completamente incompatíveis com o exercício pleno da atividade política para defender os interesses do cidadão de bem. Esses agora, eles querem se proteger, eles não querem se enquadrar naquilo que é esperado deles, não só pela sociedade, mas pelo mundo. A reportagem mostra a repercussão internacional que algo como esse causa, e a gente vai se consolidando com essa imagem de República das Bananas e vê que os políticos estão dando de ombros para isso. Bom, a gente vai continuar, claro, acompanhando essa discussão no Congresso Nacional, lembrando que esse projeto passou em toque de caixa na Câmara e agora a discussão é feita no Senado. Há algumas divergências no Senado, ao que tudo indica é possível que o presidente da Casa nem coloque esse projeto à votação. No entanto, a Jovem Pan vai continuar acompanhando e cobrando os parlamentares sobre esse debate no Congresso Nacional aqui na Jovem Pan.